Senhor. Temos um Deus grande, amém, irmãos? Um Deus que tem feito grandes coisas na nossa vida e ainda, irmãos, tem grandes propósitos para cada um de nós. E é bom, irmãos, como servos do Senhor, que nós vivamos nesta expectativa daquilo que Deus ainda tem para fazer na nossa vida, porque o nosso Deus, Ele não se esgotou, amém? Ele não ficou preso ao passado, mas Ele continua, irmãos, com poder e glória para fazer no presente, amém? E quer fazer na nossa vida. Vamos abrir, meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. Eu gostava, irmãos, que nós pudéssemos meditar sobre a caminhada para um grande propósito. Acreditamos, irmãos, que Deus tem um grande propósito para a vida de cada um de nós. Por isso, anteriormente dizia precisamente isso, irmãos, que é importante nós vivermos na expectativa daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque nós buscamos e nós cremos num Deus real, num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E é importante, irmãos, nós acreditarmos e vivermos, colocarmos-nos, irmãos, à disposição para que Deus faça aquilo que Ele pretende fazer na vida de cada um de nós. Um grande Deus faz grandes coisas, já tem feito grandes coisas, mas continua disposto a fazer grandes coisas na nossa vida, amém? Deus não pretende, não quer, o seu desejo não é que nós fiquemos, irmãos, acomodados, mas Ele em todo o tempo quer despertar-nos, quer colocar-nos ativos, não é? Quer que nós possamos, irmãos, efetivamente servi-lo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, versículo 18. Irmãos, só para fazer aqui uma pequena contextualização aqui do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai comparando a antiga aliança com a nova aliança. Irmãos, se de alguma forma na antiga aliança o povo de Israel, nomeadamente através da pessoa de Moisés, o povo viu a glória de Deus, o povo viu o poder de Deus, o povo viu, irmãos, também, e para este aspecto Paulo vai descrever um pouco mais, viu, irmãos, Moisés descendo do monte, trazendo, portanto, a aliança que Deus tinha firmado, que Deus haveria de firmar com o povo, e o rosto de Moisés, ele resplandecia, não é? Cheio da glória de Deus e do poder de Deus. E o povo, irmãos, ao ser contemplado com isso, certamente que ficou vislumbrando a graça e o poder de Deus no meio do seu povo. Mas Paulo, irmãos, aqui no capítulo 3, ele pega neste exemplo para dizer, vocês viram como é que foi com Moisés no Antigo Testamento? Como é que, de facto, esta aliança era uma aliança em que Deus manifestou a sua glória e o seu poder. Mas Paulo diz, a nova aliança, esta aliança que nós temos firmado através do sangue de Jesus, é uma aliança superior, é uma aliança em que a glória de Deus e o poder de Deus se vai manifestar muito mais na vida dos seus servos. Irmãos, nós vemos de facto que também no Antigo Testamento o poder do Espírito Santo, ele estava, portanto, Deus dava o Espírito Santo àqueles que tinham um propósito, não é? Para realizar uma determinada obra, como foi o caso de Moisés e com o caso de alguns homens e mulheres também destinados para um determinado fim. Mas na nova aliança e no novo testamento, nós temos, irmãos, o poder e o Espírito Santo de Deus disponível para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Só por aqui, irmãos, nós vemos esta grande diferença. E é por isso que nós podemos dizer e que estamos em condições de dizer diante da palavra do Senhor que o nosso Deus tem um grande propósito para a vida de cada um de nós. E é importante nós estarmos despertos para esta realidade, a fim de que nós possamos colocar-nos à disposição de Deus, para que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. Versículo 18 diz, mas todos nós, anteriormente foi apenas Moisés, descendo do monte, que resplandecia a glória de Deus. Agora, irmãos, na nova aliança, todos nós
temos à disposição o poder e a graça de Deus para a nossa vida. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, nesta nova aliança, todos nós, como um espelho, temos como propósito que Deus designou a cada um de nós refletirmos a glória deste grande Deus. Portanto, irmãos, é uma grande responsabilidade que pesa sobre nós, refletirmos a glória de Deus. Não é a nossa glória, porque em nós mesmos, irmãos, não temos poder, somos falhos, somos pequenos, mas fomos chamados, irmãos, para refletir a glória de um Deus grande. E aqui, irmãos, vemos de facto o poder de Deus que através de homens e mulheres como cada um de nós, irmãos, falhos e pequenos, este Deus maravilhoso quer refletir a sua glória e o seu poder através da vida de cada um de nós. Por isso aqui a palavra do Senhor diz: todos nós, anteriormente apenas alguns, mas hoje todos nós, com o rosto descoberto, temos esta responsabilidade de refletir a glória de Deus. Somos transformados de glória em glória. Deus quer, irmãos, continuar a transformar a nossa vida. E que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus continue transformando a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, é verdade que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, não é? Não importa a condição em que nós nos encontramos, mas ao chegarmos a Jesus, nós não ficamos, não permanecemos da mesma forma como estávamos anteriormente. Porque em Jesus há mudança, em Jesus há poder. Ele tem poder para transformar a nossa vida e Ele quer continuar a transformar a nossa vida. Para que a nossa vida, irmãos, possa ser um reflexo da sua glória e do seu poder. Meus irmãos, o mundo precisa conhecer a glória do nosso Deus. O mundo precisa, irmãos, de ver Deus através da vida de cada um de nós. De ver, irmãos, que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. É um Deus que tem todo o poder dos céus e na terra. E que nós, irmãos, o nosso não é tanto uma religião, mas aquilo que nós temos é experiência, uma vivência com Deus. Nós nos relacionamos com Deus e deste relacionamento somos transformados e, portanto, a nossa vida vai refletir a glória do nosso Deus. Este é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Ainda nós vamos observar isso através da vida de Davi também, o propósito que Deus tinha para a vida de Davi. Mas antes de irmos à vida de Davi, aqui apenas um último exemplo, que até ontem também mencionei no Monte da Caparica. Irmãos, nós no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 6, o povo de Israel tinha como propósito, claro, refletir a glória de Deus, não é? Deus levantou o povo de Israel para que através do povo de Israel as outras nações pudessem ver o Deus de Israel, largassem os seus deuses e se chegassem ao Deus de Israel. Este era o propósito de Deus. Não era que o povo fosse um povo exclusivo, só eles é que se relacionavam com Deus, mas que o povo, irmãos, fosse usado de tal forma que as outras nações passariam a desejar também o Deus de Israel. Mas, irmãos, aquilo que aconteceu é que o povo de Israel muitas vezes falhou neste propósito. O povo de Israel falhou neste propósito. De tal forma que no livro de Daniel nós chegamos ao ponto em que o povo é levado para o cativeiro. O povo é levado para o cativeiro. Mas, irmãos, e nós poderíamos pensar, o propósito de Deus não foi cumprido. Mas, irmãos, o propósito de Deus, os planos de Deus não podem ser impedidos. Foi o que Jó disse. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Irmãos, quando Deus quer revelar a sua glória, Ele vai revelar a sua glória. Quando Deus quer demonstrar o seu poder, Ele vai demonstrar o seu poder. O povo de Israel falhou neste propósito, mas Deus usou Daniel para que este propósito se cumprisse. No capítulo 6 nós temos essa história que nós conhecemos tão bem, em que Daniel é lançado para a cova dos leões. Mas, irmãos, depois deste livramento sobrenatural de Deus na vida de Daniel, aquilo que nós vemos é que o rei Dario, diante do poder de Deus, ele escreve um edito para ser espalhado por todo o império, dizendo que
todos os povos deveriam temer o Deus de Daniel. Porque é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o Deus Todo-Poderoso, o seu reino é eterno. Então, irmãos, Deus cumpre este propósito de demonstrar a sua glória através apenas da vida de um homem, de Daniel. Mas, irmãos, nós aqui estamos mais do que um, não é? E certamente, irmãos, todos nós disponíveis para que Deus também manifeste a sua glória e o seu poder. Então, irmãos, grandes coisas Deus pode fazer na vida de cada um de nós, na vida da nossa região, não é? Em Almada, que Deus nos possa usar a cada um de nós, amém? Nos concelhos em que nós residimos, que Deus nos possa usar. Mas, irmãos, para isto acontecer, é verdade que nós temos há contrariedades. Há dificuldades. E a palavra do Senhor não esconde isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É verdade, irmãos, que muitas vezes o bom ânimo é difícil. Não é? Porque a aflição, ela aperta conosco, traz tristeza, traz dor, traz angústia ao nosso coração. Mas é possível termos bom ânimo. Quando nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não olhemos para a aflição, olhemos para Jesus, amém? Não tiremos os nossos olhos de Jesus. Continuemos a olhar para Jesus, irmãos. Não olhemos para o tamanho dos gigantes, das cidades fortificadas, como o povo de Israel, não é? Quando os 12 espias foram enviados, eles ficaram, irmãos, atemorizados. Eles olharam para os gigantes, olharam para as cidades fortificadas e disseram, não vai ser possível, nós não somos capazes de vencer este povo. Olhemos, irmãos, para Jesus. Enquanto olhamos para Jesus, a nossa fé é renovada, as nossas forças são renovadas, o nosso ânimo é renovado. Mas, irmãos, se fizermos como Pedro, que olhou também para o vento enquanto andava sobre as águas, para o mar agitado, ele começou a afundar-se, não é? Mas enquanto ele olhou para Jesus, ele continuou a caminhar pela fé. Então, irmãos, continuemos olhando para Jesus. Não tiremos os nossos olhos de Jesus. Abramos, irmãos, a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo número 18. E nós vamos ver aqui, irmãos, de facto que na caminhada para este grande propósito existem lutas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Diz, vamos ler o 11 e o 12. Diz a palavra do Senhor, e Saul atirou uma lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Irmãos, neste ponto já Deus tinha enviado Samuel para consagrar Davi, o novo rei, ou o próximo rei de Israel. E Saul, portanto, também, irmãos, nós percebemos pela palavra do Senhor que ele ficou possesso de um espírito mau e Saul tentava tirar a vida de Davi, de todas as formas. Tentou, portanto, encravar com a lança a Davi, tentou matar Davi de várias formas. Como ele falhou neste propósito, ele depois vai montar uma armadilha. Ele próprio diz, não é? A palavra do Senhor narra as palavras de Saul, dizendo, não sou eu que vou, como quem diz, sujar as minhas mãos matando. Eu vou matá-lo através dos filisteus. Então o que é que Saul faz? Olha, Saul oferece-lhe a filha dele para que Davi se casasse com a filha. E como era costume naquela altura, portanto, tinha de se pagar o dote ao pai, neste caso ao rei de Israel. E Saul diz a Davi que ele não pretendia um dote constituído por riquezas, mas o dote que ele queria era, portanto, a vida de 100 filisteus, não é? Que 100 filisteus pudessem ser mortos. E Davi, irmãos, e ele pensou, de facto, que
Davi não haveria de sobreviver nesta jornada, que ele morreria. Porquê, irmãos? Porque também nós, portanto, quando lemos sobre esta época, nós percebemos que quem tinha o monopólio do ferro eram os filisteus. E por aqui, irmãos, nós percebemos aqui uma grande dificuldade. Davi, ainda que tivesse homens à sua disposição, eles não teriam armas para lutar contra os filisteus. As espadas, não é? Porquê? Porque as espadas eram feitas pelos filisteus. Aquilo que acontecia é que muitas vezes os filisteus compravam, os israelitas iam até os filisteus para fazerem as espadas e os armamentos para eles, depois lutarem contra os próprios filisteus. Mas os israelitas, irmãos, muitas vezes não tinham armamento suficiente. Aqui, irmãos, só a graça de Deus, não é? E Deus, de facto, deu graça a Davi. E Davi conseguiu vencer e matou, conseguiu não 100 filisteus, mas 200 filisteus. Não pela sua própria força, mas pela ajuda e pela graça de Deus. Mas eu busquei apenas estes versículos, irmãos, e esta contextualização para dizer que, de facto, irmãos, Deus tinha um grande propósito para a vida de Davi. Não é? Era ele tornar-se rei de Israel e não apenas um rei qualquer. Deus tinha como propósito, e isso cumpriu-se, que Davi passou a ser a referência, não é? Uma figura do reinado do Messias. Uma figura do reinado do Messias. E, portanto, o propósito de Deus, de facto, para a vida de Davi, ele era grandioso. Não é? Mas para este propósito também haviam grandes lutas que Davi teria que enfrentar. E este é o ponto comum que nós temos com Davi. Não é? É verdade, irmãos, que nós não seremos reis, mas Deus também tem um grande propósito para a nossa vida. Este propósito, como vimos no segundo livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é que nós possamos ser transformados para refletirmos a glória de Deus, ao ponto daqueles que não conhecem a Deus possam ver Deus através da nossa vida, não é? Através do agir de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, à medida que esse propósito se vai concretizando, nós também vamos tendo lutas, assim como Davi também teve lutas. Nós temos lutas, não é? A vida de Davi estava em perigo, correu perigo de vida. Ele teve aflições. Os irmãos imaginam, não é? O que é Davi estar no palácio, servindo a Saul, tocando a harpa, dedilhando para que o espírito mau que estava sobre Saul o acalmasse, não é? E Saul, irmãos, quando apanhava Davi de costas, agarrava na lança e tentava matá-lo. O perigo que Davi passava, não é? Mas, irmãos, Deus guardou Davi. Nós podemos dizer que o homem, se calhar, diria aqui neste texto que por acaso Davi voltou-se para trás e se desviou. Irmãos, quantas e quantas vezes nós atravessamos situações em que parece, não é, que é o acaso, olha, por acaso fomos livres, não é? E vamos a passar na estrada e por acaso parece que o carro não nos via e quase que nos ia atropelando, ou alguma outra situação, e parece que é o acaso, irmãos, mas na nossa vida não existe acaso, existe sim a direção de Deus acima de todas as coisas. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder e que controla todas as circunstâncias, ao Deus que é soberano, que é o Rei eterno, que é aquele que controla todas as circunstâncias. Portanto, irmãos, nesta nossa jornada para o cumprimento deste grande propósito, há grandes lutas. Temos grandes lutas, há aflição, há problemas que se levantam, armadilhas, ciladas que se levantam. E é importante, irmãos, por isso, nós estarmos despertos, nós estarmos, como a palavra do Senhor nos exorta, não é? Nós vigiarmos e orarmos, não é? Para que possamos alcançar a vitória. Segundo ponto, irmãos, desta jornada para o cumprimento de um grande propósito, capítulo 19, versículo 18, do mesmo livro, capítulo 19, versículo 18. Amém? Diz a palavra do Senhor: assim, Davi fugiu, escapou e foi a Samuel em Ramá e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Amém?
Já vamos continuar a ler, mas irmãos, apenas este versículo. Nós, irmãos, temos grandes lutas e muitas vezes, irmãos, como igreja, nós precisamos de nos unir a cada dia em oração. Esta é uma das grandes vantagens, é um dos grandes privilégios pelos quais Deus fez de nós irmãos uns dos outros. É que nós, irmãos, quando passamos por uma luta, não estamos sós, não contamos só com as nossas forças, não contamos só com a nossa oração, mas podemos contar com a oração uns dos outros. Davi, irmãos, Davi era um grande homem de Deus, não é? Mas, irmãos, como todos nós, precisava também de auxílio, precisava de ajuda em oração, precisava, irmãos, de buscar alguém que o pudesse auxiliar em oração, que o pudesse auxiliar dando ânimo. Irmãos, e Davi, estando a passar por aquela situação, estando, irmãos, profundamente angustiado, sabendo que ele era inocente, que não tinha feito absolutamente nada de mal, não é? Ele vai buscar ajuda, vai ter com Samuel. Irmãos, é importante nós termos, não é? Irmãos em quem nós confiamos e em quem nós possamos reunir-nos para juntos orarmos, não é? Muitas vezes, irmãos, as reuniões de oração, não acontece sempre, mas muitas vezes as reuniões de oração nas igrejas são as menos assistidas, não é? Mas, irmãos, é necessário nós estarmos reunidos em oração. Muitas vezes, irmãos, alguns de nós estamos a passar por problemas difíceis, problemas que desgastam a nossa fé, problemas, irmãos, que quase que nos fazem voltar para trás, que este é o propósito do inimigo, não é que nós voltemos para trás, problemas, irmãos, que muitas vezes nos levam a isolarmos-nos, irmãos, problemas que muitas vezes nos fazem tornar-nos umas ilhas, mas, irmãos, Deus não quer que nós sejamos ilhas, nós temos irmãos que podem e que querem orar connosco, que querem atravessar connosco, que nos querem auxiliar a passar por estas situações. Este é o privilégio, esta é a graça, é a bênção de nós podermos ser igreja em Cristo Jesus. É que eu não carrego sozinho o meu fardo, mas eu posso, juntamente com a ajuda do meu irmão, carregar com ele, não é? É que, por isso a Bíblia diz, chorai com os que choram. Se aquele que chora se isolar, como é que nós vamos chorar com ele? Não é? É importante, irmãos, nós estamos reunidos em oração. Davi sabia e precisava de ajuda. Ele não conseguiria vencer aquela situação sozinho. Ele precisava de ânimo, precisava de ajuda, irmãos. E não é mal, não é falta... irmãos, não é mal nós reconhecermos que precisamos de ajuda. E, aliás, todos nós, a dada altura, precisamos, não é? Nós vemos isso e algo maravilhoso que a palavra do Senhor tem é precisamente isso, é mostrar como é que estes grandes homens de Deus também tinham momentos em que se sentiram em baixo. Davi, nós temos também um exemplo muito clássico de Elias, não é? Elias, irmãos, depois de Deus usar de uma forma fantástica, em que Deus derrama fogo, manda fogo, não é, do céu, irmãos, Elias, depois de ouvir a ameaça de Jezabel, Elias foge, fica como que deprimido, vai se refugiar numa caverna, não é? Então, irmãos, todos nós passamos por momentos de maior fraqueza, não é? Mas, irmãos, que nós não passemos sozinhos, que nós possamos buscar ajuda uns dos outros. Davi foi buscar a ajuda de Samuel. Vamos ler então, vamos continuar a ler, versículo 19. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então, irmãos, foi relatado a Saul que David estava com Samuel,
e neste momento até Davi e Samuel não permaneceram só os dois, ainda foram ter com os discípulos dos profetas. Era um grupo, irmãos, Irmãos, Samuel tem uma importância muito grande em Israel, porque Deus também o usou de uma forma fantástica, numa altura em que o povo estava muito afastado de Deus, em que o povo não tinha acesso, não havia revelações, não havia a palavra do Senhor, e Deus começa a usar Samuel, mas Samuel, irmãos, ele consegue também fundar esta escola de profetas, não é? Ele consegue trabalhar outros homens para que também eles pudessem ser usados por Deus. Então Samuel leva Davi ao encontro deste grupo de homens, não é? Que viviam em comunidade e juntos todos eles estavam lá buscando ao Senhor. Não é? Estavam buscando ao Senhor. E Saul manda mensageiros para irem buscar Davi. A arrogância de Saul, enviando mensageiros para irem buscar Davi. Mas Deus demonstra o seu poder. Porque aqueles homens que foram pegar Davi, não é? Começaram a profetizar, como diz a palavra do Senhor. E Saul envia novamente outros homens. E acontece exatamente a mesma coisa. E aquilo que acontece, irmãos, é que Saul chega a um ponto em que ele fica indignado com tudo isso e diz, como quem diz, agora vou lá eu, quero ver o que é que vai acontecer, não é? Versículo 22. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em Secu e perguntando disse, onde está Samuel e Davi? Disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. Esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas. Irmãos, este texto, todo ele, não é? Do versículo 18 ao 24, é assim, um tanto enigmático, até certo ponto, não é? Como é que Saul, um homem que até estava possesso, não é? Mas Deus e fica numa situação dessas profetizando. Mas, irmãos, o que eu gostava de retirar desse texto, não é? É que, meus irmãos, Saul que vai com o propósito, com arrogância, com o propósito de impedir que o plano de Deus se cumpra na vida de Davi, não é? Saul vai para impedir, vai pegar Davi para prendê-lo e para eventualmente matá-lo. Saul tinha como propósito impedir que o plano de Deus se cumprisse na vida de Davi. Mas ele, ao chegar àquele lugar onde o povo estava reunido em oração, o Espírito de Deus vem sobre ele, não é? E ele declara os propósitos de Deus. Ele vai para impedir o propósito de Deus, mas Deus demonstra a sua glória e o seu poder, que Ele é que tem a última palavra. Amém? Irmãos, é importante nós estarmos reunidos em oração, para que Deus manifeste a sua glória e o seu poder. Para que, irmãos, eventualmente, não é? Estando nós juntos em oração, aqueles que nos perseguem, que buscam o nosso mal, irmãos, eles possam também ver a glória de Deus, que o nosso Deus, Ele cumpre sempre os seus propósitos e cumpre a sua vontade. Portanto, irmãos, é importante nós termos também um grande refúgio. E este refúgio é nós nos reunirmos, nos unirmos em oração. Vamos abrir, irmãos, também a palavra do Senhor, ainda no livro de Samuel, capítulo 26. Primeiro livro de Samuel, 26, do 8 ao 11. Diz a palavra do Senhor. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Amém? Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Meus irmãos,
como já referimos também nesta manhã, Deus já tinha ungido Davi para ser rei de Israel. Saul, por várias vezes, mesmo depois desse episódio que nós acabamos de ler, ele continuou a buscar a vida de Davi, a tentar matá-lo, não é? Há, de facto, irmãos, dificuldades na nossa vida que parecem que persistem, não é? Mas é importante nós permanecermos firmes. É importante nós não olharmos para trás. É importante nós seguirmos adiante, porque já sabemos qual é que é o desfecho. O desfecho é o que a palavra do Senhor nos mostra, não é? Jesus disse, eu venci o mundo, vós também vencereis. Este é o nosso Deus, amém? E Davi, irmãos, nós vemos nessa situação em que Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul. Ele tem a oportunidade de tirar a vida de Saul. Os homens, os guardas do rei, isto era muito grave, tinham adormecidos, não estavam a proteger o seu rei. E Deus é que fez, de facto, que isso acontecesse desta forma, não é? Mas quando quando Abisai, um dos homens que estava com Davi, pergunta a Davi, olha, vamos tirá-lo a vida, vamos aproveitar, é o teu inimigo, ele procura matar-te. Então vamos aproveitar, antecipamos-nos e tiramos-lhe a vida e assim tu tornas-te de uma vez por todas rei de Israel, não é? Mas irmãos, nós vemos que Davi diz que ele não estenderia a mão contra o ungido do Senhor. O que eu gostava de realçar neste texto é a integridade de Davi. Irmãos, na caminhada para um grande propósito, é importante nós nos mantermos íntegros. É importante nós nos mantermos íntegros. Haverá situações, irmãos, que terão a tendência de levar-nos por caminhos contrários à palavra do Senhor. Mas é importante nós permanecermos íntegros. Se somos transformados de glória em glória, à semelhança de Jesus Cristo, é importante que nós nos mantenhamos íntegros, é importante que nós nos mantenhamos afastados do pecado, é importante, irmãos, que nós saibamos esperar no Senhor, o tempo de Deus. Davi sabia que não era pelas suas forças, não era pela sua astúcia que ele seria rei de Israel. Deus é que o tinha prometido. Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. É importante, irmãos, nós sabermos esperar. Não tentarmos dar o nosso jeito. Não tentarmos fazer as coisas à nossa maneira. Não é? Por vezes, irmãos, somos tentados a isso. A fazer as coisas à nossa maneira, a tentarmos dar o nosso jeito, a tentarmos arranjar ali. O ser humano é propício a isso. Um esquema. Mas, irmãos, Davi, ele sabia que se Deus prometeu, Deus era poderoso para cumprir. Era Deus que faria, não somos nós, não é? Irmãos, e é bonito quando nós vemos Deus abrir as portas, não é? Deus afastar os obstáculos. Nós ficamos surpreendidos, nós ficamos como que de boca aberta, porque de facto, irmãos, grande é o poder do nosso Deus. E é importante que nós deixemos Ele trabalhar. Façamos a nossa parte, é verdade. Há coisas que compete a cada um de nós fazermos. Mas aquilo, irmãos, que não nos compete fazer, que nós não façamos. Não é? Aquilo que é transgressão, aquilo que não é segundo a palavra do Senhor, que nós não façamos. Mas que aguardemos o tempo de Deus. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade que não está muito habituada a esperar. Não é? A esperar. O salmista diz, esperei pacientemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Irmãos, que nós saibamos esperar no Senhor. Saibamos esperar porque o nosso Deus, a seu tempo, Ele estende a sua mão e derrama da sua graça. Um último texto, irmãos, para terminarmos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Versículo 8. Aqui é Deus a falar a Davi algumas das coisas que Deus tinha feito através da vida de Davi. Ou na vida de Davi. Diz a palavra do Senhor, versículo 8, estive contigo por toda a parte,
por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino, e este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Amém? Irmãos, aqui é Deus a dizer, não é? Algumas coisas que já tinha feito através da vida de Davi e a dizer algumas coisas ainda que Deus faria. Era muito importante e isto era bastante significativo, que Deus faria através de Davi uma linhagem de reis. Portanto, por isso também o reino do sul depois, mais tarde, permanece e o reino do norte sucumbe, não é? E portanto, irmãos, nós vemos a fidelidade de Deus para com Davi. Não é? Vemos a fidelidade de Deus e vemos que de facto Deus cumpriu as suas promessas na vida de Davi e fez grandes coisas da vida de Davi, tanto que o próprio Messias é referido como filho de Davi, não é? No Novo Testamento nós temos essa expressão, filho de Davi. Portanto, irmãos, Deus fez, de facto, e cumpriu um grande propósito na vida de Davi. Certamente que o propósito que Deus tem na nossa vida não é semelhante, não é igual nesse aspecto àquele que Deus tinha para a vida de Davi, mas, irmãos, ainda assim, o nosso Deus também, como vimos no segundo livro segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, Deus também tem um grande propósito para a vida de cada um de nós, que é manifestar a sua glória, a fim de que aqueles que estão à nossa volta possam ver a sua glória e possam ser tocados pelo poder de Deus. Que nós, irmãos, nos possamos colocar à disposição, que nós possamos ser fiéis, possamos enfrentar as grandes lutas que teremos que enfrentar, mas também sabemos que temos um grande refúgio, que é a nossa reunião juntamente uns com os outros em oração. Amém? Saibamos, irmãos, que devemos nos manter íntegros diante do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Não façamos as coisas pela nossa própria maneira, mas segundo a vontade do Senhor. Amém?